Olá, pessoas do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. O vídeo de hoje é uma indicação de vocês mesmos, que eu pedi para vocês escolherem entre dois temas. E o primeiro que foi escolhido foi esse. Se você é um fã dos filmes de ação, em especial Velozes e Furiosos, sabe quem é Paul Walker? Pois esse é um ídolo de toda uma geração. Infelizmente, perdemos Paul para um acidente que chocou o mundo. No entanto, o seu legado continua vivo e seus feitos mudaram e ainda mudam a vida de várias pessoas. Mas uma coisa é bastante questionada: como teria sido o último dia de Paul Walker? Vocês agora vão saber. Então, vamos ver como foi? No dia 30 de novembro de 2013, saíram as imagens de um carro em chamas, com uma importante manchete. Essa dizia que Paul Walker havia falecido. O texto chocou o planeta. A tragédia aconteceu em uma rua bastante movimentada, na cidade de Santa Clarita, estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Paul deixou para trás sua esposa, uma filha, que na época tinha apenas 15 anos, e toda a sua família e amigos, absolutamente desolados. Sem contar os diversos fãs, principalmente aqueles que acompanhavam de perto a saga Velozes e Furiosos. Todos ficaram incrédulos com tudo o que tinha acontecido. Antes de chegar ao último dia do ator, confira conosco um pouco mais da sua vida. Paul Walker nasceu no dia 12 de setembro de 1973, na cidade de Glendale, na Califórnia. Desde criança, ele sempre teve um grande interesse por carros e altas velocidades. Um dos seus avós corria em competições profissionais de automobilismo nos anos de 1960. Ele ajudou a transmitir essa paixão conforme o tempo passava. Anos depois, quando já era um ator consolidado, Paul Walker começou a comprar carros para compor uma coleção particular. Entre os modelos estava o icônico Nissan Skyline, que ficou famoso na série Velozes e Furiosos, sendo inclusive o seu preferido. Paul estreou nas telonas em 1986, no filme O Monstro do Armário, onde interpretava um professor. Com o passar dos anos, ele foi ganhando mais destaque e tendo novas oportunidades. Isso não só no cinema, mas também na televisão. Ele participou de diversas séries, geralmente como ator convidado para um ou dois capítulos, mas foi com a franquia Velozes e Furiosos que Paul Walker começou a finalmente ganhar um grande reconhecimento do público. O primeiro filme foi lançado em 2001, mas foi a partir do quinto filme que a franquia começou a decolar. Em 2013, quando Paul Walker morreu, ele estava gravando o sétimo filme da franquia Velozes e Furiosos. Aos poucos, ele ia ganhando mais espaço na mídia e novas oportunidades de filmes. Aos 40 anos de idade, o ator estava em constante crescimento. Ele estava escalado para ser o protagonista do longa, que é baseado em uma série de videogame bastante famosa sobre espionagem e assassinatos. Só que, mesmo com a fama e com o aumento de prestígio em Los Angeles, o ator continuava sendo uma pessoa que priorizava muito a sua família e os seus amigos. Em um documentário, sua mãe relata a última vez em que ela o viu. Ela afirma que ele sempre foi um filho muito carinhoso e que gostava de ficar horas conversando com ela. Não por acaso, no último dia que viu seu Paul, foi justamente o dia em que ele acabou falecendo. Eles estavam conversando e se divertindo como sempre, na casa dela. O assunto da vez era a respeito do Natal. O ator chegou a dizer que à noite iria sair para poder comprar uma árvore de Natal. Só que, em um dado momento da conversa, Paul recebe uma mensagem de texto em seu celular. A mensagem o avisava do evento de caridade
em que ele devia comparecer, e ele havia esquecido. Na hora, ele se levantou, se despediu rapidamente da sua mãe e saiu correndo pela porta. O artista tinha que ir a um evento de caridade. O evento de caridade tinha primeiramente a função de arrecadar fundos. Esses seriam doados para as vítimas de um furacão que havia atingido as Filipinas pouco tempo antes. Tudo aconteceu em uma loja especializada em veículos esportivos. Esse seria o último evento que o ator participaria enquanto vivo. De acordo com uma reportagem, Paul estava muito feliz com o evento e sua proporção. Ele teria sido responsável por organizá-lo, por meio da sua fundação. A organização foi criada após o terrível terremoto que atingiu o Haiti em 2010. Na época, o ator havia viajado para o país e visto toda a tragédia. Se sentindo tocado pela situação e querendo ajudar o máximo possível de pessoas em situação de extrema pobreza ou vítimas de desastres naturais, ele fundou esse projeto. No evento, eles conseguiram arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas e também brinquedos para as crianças, que perderam tudo com a tragédia. Obviamente que isso ajudou a fazer com que a morte de Paul Walker fosse mais colorida. Posteriormente, havia acabado de ajudar milhares de pessoas. Na saída do evento de caridade, Paul sentou no banco de passageiros do seu amigo Roger Rodas. Ele estava dirigindo um carro esportivo vermelho. Roger era um grande amigo do ator. Ele era um homem muito bem sucedido financeiramente. Já trabalhou para bancos gigantes e também era famoso por se engajar em causas humanitárias. Não à toa, ele estava no evento com Paul. Antes de tudo, o que aproximou os dois foi o amor que eles nutriam por carros, principalmente os que eram velozes. Ambos eram donos de uma loja de customização de carros na Califórnia, no melhor estilo da franquia Velozes e Furiosos, porém ilegalmente. Além disso, Rodas participava de um campeonato profissional de corridas em circuitos, denominada Pirelli World. Bom, voltando ao dia 30 de novembro, um pouco antes de partirem para as ruas da cidade, Paul acenou para os fãs e fotógrafos que estavam no local. Essas foram as últimas fotos tiradas pelo ator. Depois daquilo, os dois caíram. Quando eles estavam em Valência, por volta das 3:30 da tarde, Rodas acabou perdendo o controle do carro e bateu em um poste de concreto, além de mais 3 árvores. O carro ficou totalmente destruído e, para piorar a situação, o veículo começou a pegar fogo inesperadamente. Embora diversas testemunhas tenham visto e tentado ajudar as vítimas, as chamas e, na sequência, uma explosão impediram que tanto Walker quanto Rodas fossem salvos de alguma maneira. Quando o resgate chegou, infelizmente, ambos já estavam mortos. As investigações do acidente estimam que o carro estava entre 130 e 150 km por hora. Só que a velocidade máxima do local era de apenas 45 milhas por hora, que convertendo equivale a mais ou menos 72 km por hora. Nenhum dos dois havia ingerido álcool ou utilizado algum tipo de droga. A via também estava em perfeitas condições e certamente não foi considerada como um dos possíveis motivos para o acidente. De acordo com a autópsia feita, os dois morreram justamente pela soma do impacto da batida com as chamas, que tomaram conta do veículo. Ironicamente ou não, o local no qual Walker e seu amigo morreram era muito conhecido pelo pessoal que promove corridas ilegais de rua. Contudo, era como um lugar ideal para fazer manobras com os carros. Um fato interessante sobre a morte de Paul e o seu amigo é que ambas as famílias processaram o fabricante do carro esportivo. As famílias alegaram que o veículo possuía falhas estruturais no seu projeto e que isso teria provocado a morte dos dois.
a fabricante alegou que na verdade tinha ocorrido um erro do motorista e que ele não era responsável por nenhuma das mortes. Após a análise da perícia e de especialistas em acidente, ficou comprovado que Roger Rodas realmente perdeu o controle do carro e sua alta velocidade, combinada com o local de partida, fizeram com que os amigos morressem, eximindo assim a culpa da fabricante. E se lembram que nós falamos aqui que eles estavam gravando o 7º filme de Velozes e Furiosos, além de estar escalado para ser o protagonista de Hitman, Agente 47? Então, após a chocante morte de Paul, as gravações de Velozes e Furiosos foram suspensas por algum tempo. Quando retomadas, os responsáveis por produzirem e dirigirem o filme tiveram que adaptar o roteiro do personagem de Paul. Para fazer essas cenas, eles contaram com os irmãos do ator e, claro, com uma baita ajuda da tecnologia, que criou uma versão digital dele. A despedida do personagem, Brian, é uma das cenas mais emocionantes da última década. A bilheteria ultrapassou $1 bilhão arrecadados pelo mundo. Já as gravações do filme Hitman, Agente 47, não havia começado. Por causa disso, o ator pôde ser substituído por outro. A bilheteria de Hitman não foi muito boa. Várias homenagens foram feitas a Paul Walker e seu amigo Roger Rodas. O filme Velozes e Furiosos, como um tributo ao ator e que contou com um clipe bastante emocionante, fez um sucesso enorme. A RAW continua funcionando até hoje e leva adiante a ideia de Paul Walker de ajudar as pessoas. E aí, o que você achou dessa história? Embora tenha sido uma morte trágica, Paul marcou o mundo de uma forma especial. Comente aí embaixo qual é a sua opinião sobre tudo isso e compartilhe essa história com seus amigos. Nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.